Meus irmãos, hoje eu quero trazer uma meditação orientando esta palavra mais ligada ao avivamento. Por isso até intitulei a mensagem O Caminho do Avivamento e da Restauração. É sempre importante falar sobre isso, é sempre importante voltar neste tema. E eu busquei o significado de avivamento num significado popular. Eu sempre gosto de fazer essas coisas porque nós temos os conceitos bíblicos dos termos e como ele é entendido de uma forma mais comum. E o significado que apareceu foi esse, olha, o que é, ou melhor, avivamento é despertamento, tornar mais vivo, mais ativo, mais intenso. Esse é o significado comum, e é interessante que ele termina dizendo, o dicionário termina dizendo que é um termo usado no meio da fé cristã como algo que remete à renovação, à restauração. E é interessante que o termo, o verbo hebraico que é traduzido para avivar, sobretudo no Antigo Testamento, né? Ele tem como princípio, antes de tudo, preservar ou manter vivo. Preservar ou manter vivo. Veja, quando nós falamos de avivamento, qual é a função do avivamento? É preservar ou manter vivo, depois despertar, dar novo ânimo, renovar o fervor. Então nós temos na história cristã não só do Novo Testamento, no Antigo Testamento também, muitos movimentos de avivamento, como, por exemplo, do rei Josias, quando retomou e reencontrou as Escrituras, o Pentecostes, que é a base da igreja, e na história ele vem acontecendo. Só que esses avivamentos, eles acontecem, os fatos mais marcantes são aqueles que acontecem em nível mundial, fica muito famoso, gera livro, gera tudo, mas o avivamento ele acontece de forma coletiva, chacoalhando uma nação, um mundo, ou uma igreja local, ou um servo de Deus especificamente. Mas ele está sempre acontecendo e sempre produzindo resultados conforme a vontade de Deus. E é interessante que esse sentimento que se busca, muitas vezes chamado avivamento, às vezes se busca uma experiência diferente, uma emoção, um acontecimento, algo novo, enfim, uma experiência diferente de tudo que se vive. E isso acontece de fato, mas é algo que é sempre transitório, não é permanente. E ele sempre produz algo muito importante para o reino de Deus. Como todos os avivamentos produziram missionários, pastores, evangelistas, fizeram o evangelho se espalhar pelo mundo. Então, quero falar um pouquinho hoje, para a gente só entender bem, meus irmãos, quantos aqui já tiveram alguma experiência assim, muito marcante com Deus? Fala, olha, aqui você lembra aquele momento como único. Muitos tiveram? Amém, glória a Deus por isso. O que é? Sabe que por muitas vezes eu fiquei questionando, Deus, um dia eu quero sentir isso, o que é isso, afinal de contas, né? Que as pessoas contam, eu só ouço os outros contarem, eu só leio nos livros, nos testemunhos, nos congressos, enfim, mas é interessante que há poucos dias nós tivemos um movimento interessante aqui, que eu entendo como um momento avivado. E vou falar sobre isso. Mas só para entender, irmãos, o avivamento é sobretudo aquele momento, Russell Shedd disse isso numa palestra dele, é como aquele momento em que o pai pega o seu filho, a sua criança, e diz a ela, independente dela estar rejeitando o abraço ou não, ele diz, eu te amo e te amo muito. E aquela criança sente aquele abraço do pai, e quando ela se dá conta desse amor, ela se agarra ao pai, e ali não quer separar mais. É assim que Deus faz conosco, quando a gente tem esse entendimento deste amor do pai que está em nós, e Ele quer, pela vontade dEle, não pela nossa, não pelos nossos sentimentos, não pelos que fazemos, mas por quem Ele é. E certa ocasião participei de um curso, que os irmãos aqui conhecem bem, Casados para Sempre, e a formatura foi na Igreja Batista Ágape, do Largo Padre Péricles, no início ali do elevado. E eles tinham um hábito lá, não sei se ainda é assim, já faz muitos anos, que quando dava o horário do culto, a porta era fechada.
Quem chegasse depois tinha que esperar. Os primeiros 10, 15 minutos eram um tempo de profunda oração, de total oração de entrega a Deus. E ali foi uma experiência muito interessante, porque naquele momento eu comecei a orar juntamente com os irmãos, e sabe aquele momento que você quer eternizar, que você não quer que acabe, que você não quer que passe, um momento que você sente uma presença de Deus diferente de qualquer outro momento. Esta foi uma experiência maravilhosa. Mas a gente tem que saber separar, e é bom que nós estamos vivendo um momento em que nós somos chamados a uma racionalidade cristã de separar de outros acontecimentos, porque às vezes também se busca desesperadamente viver continuamente alguma experiência diferente com Deus, e se isso não acontecer, parece que nós estamos sem Deus. Então, falando aqui de uma forma genérica para preservar aí também as figuras, mas no tempo aí da moda com todo respeito, eu não vou dizer aqui, não cabe a mim julgar, tá bom? E nem contrario as experiências dos irmãos. Mas quando teve aquela moda dos montes, né, de buscar um monte, tem 2 conhecidos que estavam lá, e aí o irmão achou que, aí eu entendo que aquilo puramente emocional, no caso dele eu estou falando, porque o que acontece é o seguinte, ele começou a virar e ficou ali naquele movimento, e de repente ele juntou as 2 mãos de um irmão de menor estatura, e virou o irmão, e daqui a pouco o irmão escapou da mão dele e desceu o morro abaixo. Eu só não sei se ele desceu dando glória a Deus. Você vê, o que é isso, afinal de contas, né? Então, o que é avivamento, meus irmãos? Abra sua Bíblia aí, nós vamos meditar, segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versos 11 a 15. O 14 é um dos textos mais conhecidos, mas nós vamos ler do 11 ao 15. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículos 11 a 15. Amém? Você também pode ler aí, através da projeção, você que está em casa. Fique atento, não deixe se levar por outras coisas, nem pelas notificações do celular, fique firme aí conosco. Diz assim a palavra do Senhor: Assim Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo o que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio, ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: Ouvi a sua oração, e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar. Amém? Senhor nosso Deus, pedimos sua graça e sabedoria, Deus, neste momento, para entendermos a Tua palavra, para entendermos e aplicarmos nas nossas vidas os Seus conceitos, porque a Tua palavra é vida, a Tua palavra é poder. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Irmão, só para contextualizar, é um trecho bastante conhecido, mas só para contextualizar o momento, Salomão foi quem edificou o templo do Senhor. Até esse momento havia lá o tabernáculo, é uma cabana, vamos assim, para se entender de forma mais simplificada, que servia aos propósitos da adoração. Davi teve a ideia, o projeto, mas quem construiu o templo e também o palácio foi Salomão. E quando a obra foi concluída, ele fez toda uma celebração, um tempo de consagração do templo ao Senhor. E ele faz uma oração. Se você ler o capítulo 6, você vai entender a oração de Salomão. E aqui, no capítulo 7, a partir do verso 11,
Deus ele passa a responder à oração que Salomão fez. Ele passa a responder à oração que Salomão fez. Então ele está consagrando, e naquele momento a glória de Deus se apresenta em meio à adoração do seu povo. Vai observando o que a palavra de Deus nos revela. A glória de Deus se manifesta em meio à adoração do seu povo. Marque bem isso, meus irmãos, isso é importante para nós. Deus então se manifesta depois de forma particular a Salomão. Veja que anos antes, a datação bíblica é um negócio que dá trabalho, mas entendendo aqui que ele levou 7 anos para construir o templo e 13 para construir o palácio. E quando Deus fala, está tudo concluído, então vamos imaginar que seja 13 anos. E a construção começou no 4º ano do seu reinado, então nós estamos falando de 17 anos, pelo menos, entre um momento em que Deus fala de forma particular com Salomão e o outro momento que ele vai se revelar de forma particular com Salomão. Então veja, não é um acontecimento a todo momento. Nós estamos na presença de Deus, Deus está presente neste lugar, mas às vezes se busca uma experiência a todo momento. Então foram 17 anos. Agora, o importante é a gente entender, meus irmãos, a adoração era coletiva e pública, mas a experiência foi particular. Amém? Amém? É bom a gente entender isso, irmãos, porque às vezes nós olhamos ali, por que o irmão está tão assim, cheio de vida, cheio da presença de Deus, e comigo parece não acontecer nada. Todo mundo às vezes passa por uma situação. Existe uma situação em que não tem nada a ver com salvação, ou com a presença de Deus, com o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Tem a ver como desfrutamos desta presença gloriosa de Deus em nós, através do alimento espiritual que buscamos continuamente. Por isso que falar, mas esse está mais perto, mais longe de Deus, não é uma questão de distância de Deus, é uma questão de quem desfruta melhor da presença de Deus. Então Salomão, ele tem esse momento da adoração que acontece coletivamente, mas Deus se revela a Salomão em experiências pessoais, na intimidade com ele. Então Deus vai responder à oração de Salomão. Só a título de elucidação, no capítulo 6, no versos 26 a 31, tem a oração dele que diz assim, olha, ele está orando a Deus, e ele fala, olha, quando o céu se fechar e não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e ele, o povo, orar neste lugar, confessar o teu nome, se converter dos seus pecados, depois de haveres castigado, ouve tu dos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que deve andar, e envia chuva sobre a terra, que deste em herança ao seu povo. Quando houver fome na terra, ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando os inimigos cercarem as cidades do país, ou houver praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a sua própria ferida e a sua dor, e estendendo as mãos na direção deste templo, ouve tu desde os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um segundo todos os teus caminhos, visto que lhes conhece o coração, porque só tu és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Veja que esta é a oração de Salomão. Qual é a resposta do Senhor? Ouvi a tua oração, 7:13, ou 7:12. Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então o que é que Deus está dizendo? É o seguinte, olha, eu ouvi a tua oração, eu ouvi o que você pediu, e eu vou fazer desta maneira. Então, todas as vezes que acontecer do povo pecar, se desviar, e eu enviar os meus juízos, assim que eles se arrependerem, me buscarem de todo o coração, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei e sararei a sua terra. Esta é a promessa de Deus. Isso é o que Deus prometeu ali naquele momento.
Agora, eu peço aqui permissão dos irmãos, nós vamos olhar assim, de uma forma até individual para Salomão, porque isso nos ensina muito, para falarmos no final sobre esta questão do avivamento. Veja que quem tem uma experiência magnífica com Deus é Salomão. Se há 17 anos ali, por aí, provavelmente, antes Deus se manifesta a Salomão, e Deus permite a Salomão que ele peça o que quiser. Quem conhece um pouquinho a história vai saber que no início do governo de Salomão, Deus se revela a ele e Deus diz a ele, peça o que quiser. O que é que Salomão faz? Senhor, eu quero sabedoria para conduzir, para governar o povo que o Senhor me deu. Este foi o pedido dele. Olha a postura desse homem. E o que é que Deus diz? Olha, porque você pediu sabedoria, também acrescentarei a você riquezas. Também acrescentarei a você honras. Então ele não buscou honras e riquezas, mas ele buscou de Deus sabedoria, numa intimidade com Deus, numa revelação que ele tem ali de Deus, ele e Deus, falando sobre isso. Ele constrói o templo. E ele ora a Deus, e Deus responde de forma muito particular a sua oração. E aí ele consagra o templo, Deus se manifesta novamente. Deus se manifesta novamente. O que acontece? Um início de reinado de plena comunhão com Deus. De plena comunhão com Deus. Que maravilhoso isso, quando olhamos a sua história. Só que não acontece dessa maneira durante toda a sua vida. Então nós precisamos, nesse primeiro momento, entender que assim também é a nossa vida. Porque sempre temos um início de vida cristã de plena e viva comunhão com Deus e com a igreja, dedicando-nos tempo à adoração, pedindo a Deus sabedoria e que Ele se revele, que Ele se faça conhecido de nós a cada dia, mas com o tempo nós vamos perdendo este fervor. E assim também na vida da igreja. Assim também é na vida da igreja. Muitas vezes o início de um trabalho num lugar, numa região, ele acontece com muito fervor, vamos evangelizar, vamos atender os necessitados, vamos organizar, a igreja cresce, se fortalece, se consolida, e ela perde o fervor quando ela passa a viver apenas para si e para de olhar para fora. Então é importante, só que o avivamento ele é isso, ele é a ação de Deus. Eu entendo assim, meus irmãos, que o avivamento sempre é a ação de Deus para despertar, de modo a renovar o ânimo, mas também preservar o teu povo, porque Deus é misericordioso. Salomão tem um início de comunhão plena com Deus, mas ele vai entrar num processo de declínio espiritual, um começo de grandes experiências com Deus, que vai se esfriando gradualmente. Gradualmente ele começa a se esfriar. É igual aquela metáfora que se compartilha muito por aí, do sapo na água quente e do sapo na água morna, ou na água fria. Já viram essa metáfora? Se a água está quente, está fervendo, e você colocar o sapo lá dentro, ele pula fora. Mas se você colocar ele na água fria, ele se acomoda. E aí você coloca no fogo, a água vai ficando morninha, e ele está de boa, e a água vai esquentando, e ele está de boa, a água ferve e ele morre de boa. Já viram essa metáfora? Não, mas é uma boa metáfora, porque o esfriamento espiritual, nesse caso do sapo, é o aquecimento, né? Mas o esfriamento espiritual, na vida da gente, na vida da igreja, na vida de um povo, ele não é algo que chega assim, não é um evento que acontece de um dia para o outro. Olha, passou um vento e acabou com a igreja, passou um vento e acabou com a fé do irmão, passou um vento e mudou tudo. Não, é algo que vai acontecendo de uma forma gradual, aos poucos, vai se perdendo o rumo da vida espiritual. Olha como acontece, Deuteronômio. Não precisa abrir não, mas Deuteronômio 17, do versículo 14 ao 20, eu vou resumir aqui, mas lá tem uma ordem expressa de Deus. Não juntará para si cavalos, nem fará o povo voltar para o Egito. Deus está dizendo, não vai fazer o povo voltar do Egito, porque eu tirei vocês de lá.
não juntará para si cavalos, não juntará para si carros, ouro, nem terá muitas mulheres. Nós estamos olhando para uma questão cultural de uma época. Nem terá muitas mulheres, para que o seu coração não exalte sobre os seus irmãos, e você não se desvie do mandamento. Olha que interessante, Deus está dizendo lá atrás que quando Ele estabelecesse o povo na sua terra, Ele daria um rei, mas Ele já recomenda que este rei, ele não juntasse para si cavalos, não fizesse o povo voltar para o Egito, não juntasse para si muitos carros, não juntasse para si muitos ouros e nem tivesse muitas mulheres. Agora observe, 2 Crônicas, ainda aí no mesmo livro de Crônicas, capítulo 1, verso 14 e 16. Se quiser projetar, versos 14 e 16 do capítulo 1. Olha lá. Salomão ajuntou o quê? Carros de guerras e cavaleiros. Tinha 1.400 carros de guerra e 12.000 cavaleiros que colocou nas cidades onde mantinha os carros, deixando uma parte junto ao rei, em Jerusalém. O rei fez com que em Jerusalém a prata e o ouro fossem tão comuns como as pedras e os cedros fossem tão numerosos como os sicômoros que estão na Cefalá. Os cavalos de Salomão vinham de onde? Do Egito e da Cilícia, e aí vai. O que é que Salomão está fazendo naquele momento ali? Ele está fazendo exatamente aquilo que Deus disse para ele não fazer. A lei era ensinada de manhã, de noite, meditada aos sábados nas sinagogas, ela era sempre ensinada, estava expressa, não faça isso, mas ele consegue fazer isso. Ou seja, os anos de Salomão, no reinado dele, foram os melhores em termos de riqueza, fama e poder, mas que se degradou espiritualmente. Sabe o que acontece aqui, irmãos? É aquela coisa do que é que tem. É o tal do relativismo, sabe? Tudo é muito relativo, e aí quando nós tornamos as ordens de Deus relativas, porque talvez ela fere alguma coisa que queremos fazer, alguma coisa que queremos exercer, e a palavra se coloca contra, então nós relativamos ela de alguma forma para poder fazer aquilo que queremos, mas que é contrário à vontade de Deus. Quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a abrir espaços para entrar coisas, situações que não são adequadas. É por isso que nós estamos vendo hoje estas interpretações das mais diversas e ajustada para cada situação. Meus irmãos, o número de igrejas, olha, já falei isso aqui várias vezes, sempre vou repetir, um dos problemas que nós temos, e eu estou falando de Brasil porque é o cenário que eu conheço, né? Não sei como é que é lá em outros lugares, mas o número de igrejas que se abre é um problema, não porque se abriu uma igreja, mas pela sua origem, porque muitas vezes aquela igreja se abriu, não porque um povo viu a necessidade de pregar o evangelho, de cuidar do povo lá, mas abriu porque alguém na igreja não gostava da maneira da doutrina e saiu para ajustar uma doutrina que fosse mais adequada. E aí vai se criando. Então, isso é um problema. Por isso que é importante nunca esquecer que a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então, em qualquer lugar que você estiver e que você ouvir alguma coisa de Deus, sempre observe a luz das Escrituras. Amém? Porque no mundo são 12.000 seitas que usam a Bíblia como base. Tá bom? Então é muito importante a gente ter este conhecimento da palavra de Deus. Então, Salomão tem um início muito maravilhoso, próximo de Deus, tendo revelações de intimidade com Deus, ouvindo particularmente a Deus, mas ele vai se esfriando, vai se degradando. Agora, o distanciamento de Deus é um campo aberto para as crises. E aí vem aquilo que acontece, nós sabemos, nós enxergamos ou até vivemos. Eu já vivi isso. E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já viveram isso. Talvez alguns estejam vivendo, ou estamos assistindo irmãos nossos vivendo este momento. Por exemplo, um ponto da crise de quando o distanciamento, esse esfriamento começa a acontecer, é a autossuficiência.
O que é que Salomão faz? Ele começa a preparar para si toda uma estrutura de segurança, quase que dizendo para Deus, olha, eu sei que nós somos o teu povo, o Senhor é a providência, o Senhor é a nossa segurança, mas por uma questão de zelo, eu vou comprar cavalo no Egito, onde o Senhor mandou não comprar, vou comprar carros do Egito, onde o Senhor não mandou comprar, para eu montar um exército aqui da maneira que o Senhor falou para eu não montar, porque às vezes nós damos um jeitinho, não é? Às vezes a gente fala, é pela fé, mas pela fé eu vou fazer por garantia. Então, nós vamos abrindo esse espaço de autossuficiência, nós cremos e falamos de Deus, mas talvez Deus não seja tão presente, talvez nós tenhamos dificuldades para descansar, de fato, na providência de Deus, em alguma circunstância da vida. Lembro de um missionário que não tinha dinheiro para pagar o aluguel, e ele clamando a Deus, ele falou, não sei como vai acontecer, mas eu confio em Deus. E a filha recebeu o salário e levou para entregar nas mãos dele. Levou para entregar nas mãos dele. Ele pegou aquele salário, dobrou, colocou de volta na mão da filha e falou, filha, eu agradeço a Deus, mas eu não quero, eu quero a sua vida com Deus. Se você estiver com Deus, eu vou ficar muito mais feliz. Fique em paz, porque ele não queria que fosse um sentimento de que estaria fazendo alguma coisa para Deus. Não, a vida com Deus não é você fazer uma oferta de vez em quando. A vida com Deus é como nós cantamos aqui, consagramos todo o nosso ser a Ti. E ele não aceitou, mas Deus providenciou. Mas é muita fé. Só que às vezes nós vamos esquecendo, nós vamos encontrando os nossos jeitos. E a palavra diz, por exemplo, em relação às mulheres, que Deus havia dito, olha, não faça isso, porque se você se der, era uma prática dos reis, você vai fazendo alianças por meio de casamentos. Só que se você vai fazendo aliança com esse povo, com aquele povo, você vai começar a trazer para dentro daqui do povo aquilo que não é bom e vão fazer com que você se desvie. Só que a palavra diz, lá em livro de Reis, que relata também a história dele, diz que Salomão amou muito as mulheres estrangeiras, e Salomão se apegou pelo amor. Tinha 700 mulheres, que eram princesas, e 300 concubinas. Meu Deus! Ele tinha um hotel, acho, né? Só para... Imagina, é que ele devia viver num lugar, as mulheres no outro, porque senão ele ia apanhar todo dia, eu tenho certeza. Uma ou outra ia bater nele. E suas mulheres lhe perverteram o coração. Por que perverteram o coração? Porque elas vinham de outras culturas, com outros deuses, com outras formas de adorar, e começaram a inserir isso, e começa a tirar ele do caminho certo. E aí a palavra de Deus ainda diz assim, olha, sendo já velho, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o coração dele não era fiel ao Senhor. Olha, aquele mesmo que teve lá, Deus falando com ele, dizendo, peça o que você quiser, aquele mesmo que diz, olha, eu ouvi a tua oração, é este agora que não era fiel ao Senhor seu Deus, como havia sido fiel o seu pai Davi. Assim, diz a palavra, Salomão fez o que era mal aos olhos do Senhor e não perseverou em seguir o Senhor. E o que vai acontecer com Salomão? Quem já leu o livro de Eclesiastes aqui? Se você não leu, eu quero que você leia. Ali é uma verdadeira crise de fé. É uma verdadeira crise de fé de Salomão. E olha o que ele diz dele mesmo lá. Ele diz assim, ele vai contar, olha, eu não me neguei nada, ele fala isso no capítulo 2 lá, eu não me neguei nada, eu me dei o vinho, eu tive isso, eu tive aquilo, eu fiz um monte de coisa, e ele diz assim, olha, tudo aquilo que os meus olhos desejaram, eu não lhes neguei, nem privei o meu coração de alegria nenhuma, mas ele vai chegar dizendo, mas tudo isso é vaidade. Como é que ele vai terminar o livro? Na verdade, bom é ouvir a Deus e seguir os teus caminhos.
Veja que ele mesmo acaba reconhecendo isso. Mas isto era lá do tempo de Salomão? Não é. Nós temos hoje um termo que se fala muito, mas se conhece pouco, chamado hedonismo. Hedonismo é isto, é a vida pelo prazer. Eu não me nego nada que me dê prazer. E as lutas pelos direitos, elas são legítimas até um ponto, mas em algum ponto, estas lutas pelos direitos, ela perde o caráter de valor. E aí não é uma questão de preservar direitos, mas é uma questão de seguinte, eu não quero ser privado de nada que eu queira fazer. Mas a vida com Deus não é assim, porque existem coisas que são adequadas, existem outras que não são adequadas, que não devem fazer parte da nossa vida. A gente não sabe ao certo, né, o que aconteceu aí com a origem do vírus, do SARS-CoV, mas lá no início começou com a história do morcego, né? Nós não sabemos se fato é, né? Ainda tem várias teorias, pode ter escapado de laboratório, enfim, não se sabe ao certo, mas imaginemos que tenha sido do morcego. Alguém disse, olha, eu não quero ser privado do direito de comer o morcego, mas olha o que você fez com o mundo. Claro que eu estou simplificando a situação. Tem coisas que convêm, tem coisas que não convêm, isso é fato na vida de qualquer um de nós. Então, esse direito que diz que eu posso fazer o que eu quero fazer o que eu quero, não quero ser privado de nada, em nome de Jesus, isso não faz parte da nossa vida, e sobretudo na educação dos nossos filhos, o não faz parte do amor, amém? O não faz parte do amor. Assim como Salomão, se nos deixarmos ser levados pelas ocupações deste mundo, com as suas riquezas, bem, honras e famas, corremos o risco de nos afastar de Deus e viver, entre outras coisas, uma crise de fé. Você já reparou que quem se afasta da igreja, ele pode se afastar? Eu estou dizendo, irmãos, eu passei por isso também, tá? Não estou apontando o dedo aqui, eu estou constatando situações que faz parte da nossa caminhada de fé. Às vezes a pessoa se afasta da igreja porque alguma coisa desagradou, por causa de um acontecimento, qualquer que seja, mas num curto espaço de tempo, aquilo vira crise de fé. Aí ele já tem dúvida da igreja, já tem dúvida de Deus, já tem dúvida das coisas de Deus. É uma coisa tão absurda. Sabe que me mostraram um vídeo de um rapaz, assim, maravilhoso de ver, um rapaz aqui de Pouso Alegre que canta sertanejo, chama Samuel. Ele nasceu sem a visão, é cego de nascença. E ele aprendeu a tocar violão, teclado e sanfona, está vendo? E eu não consigo tocar nem pernilongo, é uma coisa complicada, né? Ele não se limitou, e aí me passaram, eu assisti o vídeo, ele cantando, achei maravilhoso, ele imita vários cantores, é muito afinado, é gostoso de ver, e eu fiquei admirado. Aí alguém comentou lá, Deus é maravilhoso, aí o outro coloca embaixo, só maravilhoso, Deus não, por que ele está cego? Aí eu fiquei olhando assim e falei, é engraçado, alguém será que se preocupou em olhar da perspectiva dele? Ele deve estar tão feliz com Deus que permitiu que mesmo na sua dificuldade, ele tivesse a oportunidade de desenvolver coisas que outros que sonham e têm visão não conseguem desenvolver, mas alguém chega a questionar Deus por algo que não entende. Essa é a perspectiva de mundo. E quando se está vivendo crise de fé, esses porquês tão pequenos, tão insignificantes, acabam enchendo a vida das pessoas, porque começa a viver a crise de fé, e isso vai prejudicar. Agora entenda, este afastamento, este esfriamento espiritual, esse distanciamento da igreja, ele não vai prejudicar só a pessoa, ou só a igreja, mas ele vai prejudicar uma geração, porque se eu me afastar da fé, eu não vou ensinar os meus filhos. Se nós nos afastarmos da fé, nós não vamos ensinar nossos filhos, e nós vamos prejudicar uma geração. Eu quero abrir aqui um ponto, irmãos. Sábado eu estive aqui com os embaixadores, estive de bicão aí participando, até joguei bola, joguei mesmo, viu? Não foi só para foto não, viu? Tudo bem que foi 3 minutos, mas joguei. O fôlego não deu mais do que isso. Mas eu sentei lá com o grupo, e o Mário conduzindo lá um tempo,
E eu fiquei refletindo na vida daqueles meninos. Eu falei, meu Deus, se não fosse a igreja, Senhor, o que seria de muitos deles? Porque não pode mais a religião na escola. Então a escola tem que oferecer matemática, português, ciências, tem que oferecer as disciplinas científicas. E as coisas que nós não queremos que ofereça, eles querem oferecer. Os ensinos de coisas que não são adequadas, eles querem oferecer. Não pode falar sobre Deus, mas pode falar sobre outras coisas. E se dentro de casa ele não tem uma família que está alinhada com Deus, quem é que pode colocar no coração desses meninos valores essenciais para a vida, como amor, como compartilhar, como Deus, como Criador, se não for a igreja? Eu acho que naquele momento, Mário e Irani, para muitos meninos, talvez fosse o único momento que eles tivessem encontro com palavras de amor, de orientação para a vida. Percebe como, às vezes, um esfriamento pode levar a complicar para uma geração inteira? Agora, quando vem o afastamento, o pecado, aí, irmãos, o juízo de Deus é inevitável. Sabe o que é o pecado? A gente fala que o pecado é afastar, se desviar do alvo, né? Não é algo que deve ser contínuo na vida do crente, mas é algo que acontece. Não peque, mas se pecar, temos junto ao Pai um advogado. A iniquidade é quando o pecado é deliberado. Eu sei que é pecado, eu sei que é errado, mas eu não estou nem aí, eu vou continuar fazendo. Sabe que eu uso uma história? Teve uma época, gente, que eu fiz um regime. Falei para minha esposa que eu queria emagrecer. Aí juntou também com o tratamento do meu filho, e eu voltei de 95 quilos para 78. É bom, né? Aí falei, puxa, agora estou num bom peso. Aí eu saí, aí gente, o diabo é uma coisa incrível. Ele foi e abriu uma franquia da Cacau Show, bem no caminho do meu trabalho. Gente, aí você passa lá de vez em quando, você quer pecar, né? Porque assim, o espírito milita contra a carne contra o espírito. A carne quer ir, o espírito não, né? Você fica assim, né? É igual o cavalo e o cavaleiro, né? O cavalo quer ir para um lado, mas o cavaleiro tem que segurar. O cavaleiro, graças a Deus, é o espírito. Mas eu falei, de vez em quando eu vou lá, fui lá e comprei um. Só esse. Aí depois 2. Chegou um tempo que eu falei, quer saber? Virou rotina. Todo dia eu estava lá. Aí chegava no tempo do frio, tinha aquele chocolate quente e tal, e estava lá, e no fim das contas, olha eu aqui com 95 de novo. Mas o pecado às vezes é assim. Você começa, tal, depois começa e a coisa vai acontecendo. E quando se entra e começa a viver o pecado deliberadamente, o juízo de Deus é inevitável. Tanto que a palavra de Deus coloca isso para nós. Se a obediência produz bênçãos, a desobediência atrai a maldição. Quando uma pessoa, ouça isso, meus irmãos, palavra dura essa, mas verdadeira. Quando uma pessoa, uma família, uma igreja, ou um povo inteiro, vira as costas para Deus, se escarnece da sua palavra e perde-se moralmente, fazendo aquilo que é mal, não adianta querer orar e achar que Deus vai ouvir na hora que quiser. Existe algo de Deus orientado para isso. E às vezes o senso comum, ele tem isso, que a hora que eu ajoelhar e orar, Deus vai me ouvir e vai me atender. E não é verdade, nós não podemos justificar isso biblicamente. E se nós ensinamos as pessoas dessa maneira, nós estamos ensinando errado. Existe sim uma decisão de andar com Deus. Embora pela sua graça e misericórdia, Ele pode fazer e promover o bem às pessoas. Mas a regra é que para retomar uma vida com Deus, é preciso trilhar um caminho. Olha, a palavra diz, hoje coloco diante de vocês a vida e o bem, a morte e o mal. Se guardarem o mandamento que hoje lhes ordeno, que amem o Senhor seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, então vocês viverão e se multiplicarão. E o Senhor seu Deus os abençoará na terra em que estão entrando para dela tomar posse. Mas, se o coração de vocês se desviar e não quiserem ouvir, mas forem seduzidos, se inclinarem diante de outros deuses e os servirem, então, hoje lhes declaro que certamente perecerão.
Enquanto alguém, um povo, uma pessoa, uma igreja, um grupo, um povo, se manter rebelde a Deus, sofrerá as consequências da sua desobediência. É a palavra de Deus quem diz, meus irmãos. É a palavra de Deus quem diz. Porque, e aí às vezes nós questionamos algumas coisas, irmãos, e eu preciso dizer, não tem como não dizer estas coisas. Às vezes a gente fica, por que, Senhor? Por que estas coisas não mudam? Por que isso não acontece? Por que a nossa igreja não está agitando este bairro todo? Por que isso não está acontecendo? Às vezes nós estamos fazendo perguntas a Deus que, se olharmos para nós vamos encontrar as respostas. Deus, glória a Deus por isso. Deus sempre deixou a porta aberta. Um dia essa porta vai se fechar. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, entrarei e cearei com ele. Sabe, o jovem, né? Hoje não, porque você tem que fazer chave para todo mundo, né? Mas antigamente era mais seguro. A mãe, o pai, o filho saía para o aniversário, na casa do amigo, deixava, vou deixar a porta encostada, tá bom? Vou deixar a porta encostada. Ele só chegava, empurrava e entrava. Deus é assim. Deus deixou a porta aberta para nós. Deixou ali encostada. A porta está sempre aguardando a volta do filho. Verso 13 e 14, olha que diz, olha. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus. Então existe uma forma de chamar Deus. Existe uma maneira. Ainda que Deus enviasse o seu juízo pelo pecado do povo, e Ele envia, a porta estará e está sempre aberta. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir e abrir, entrarei e cearei com Ele. Nosso caminho ao Senhor está sempre aberto, e as suas misericórdias se renovando a cada dia, mas um dia ela será trancada. Enquanto isso, todo dia é um dia para a gente voltar. Agora, para abrir a porta é preciso seguir os segredos do cadeado. Primeiro, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, meus irmãos, que se chama pelo meu nome, eu tentei achar o que ele quer dizer com se chama pelo meu nome. Um povo que tem uma identidade com Deus. Ainda dentro dos nossos altos e baixos, nós somos o povo de Deus. Entre os nossos balanços, nós somos o povo de Deus. E Ele está sempre atento para nos ouvir. Se buscarmos de todo o coração e se nos arrependermos, os seus ouvidos estão atentos para ouvir a nossa oração. Nós somos o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, mas ele diz, se humilhar, só pode ser chamada a atenção de Deus pelo arrependimento, ao se humilhar, e isso parte especialmente esvaziar-se do orgulho e se humilhar diante da poderosa mão de Deus. O orgulho precede a ruína, diz Provérbios. Se não abrirmos mão do orgulho, não temos condições de se humilhar diante de Deus, porque só nos humilhamos diante de Deus quando reconhecemos a nossa insuficiência. Se humilhar, cheguem perto de Deus, diz Tiago, cheguem perto de Deus e Ele chegará a vocês, limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração, reconheçam a sua miséria, lamentem e chorem, que o riso de vocês se transforme em pranto, e que a alegria de vocês se transforme em tristeza. Homem bravo! Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Amém? Não é para ficar caído, é para reconhecer a soberania de Deus e a sua necessidade, a nossa necessidade de Deus na nossa vida. Oração é o caminho do reencontro com Deus e da restauração. Você não terá uma fé renovada se não inserir a oração na sua vida. Antes de voltar, se você conhece alguém que se distanciou da igreja e quer voltar para a igreja, se você quer mostrar o caminho mais curto para ele, é dizer para ele, volte a orar a Deus.
Porque mais do que vir e se sentar no banco, acompanhar o momento do culto, é a capacidade de falar com Deus. Como se perde a capacidade de falar com Deus quando há o esfriamento da fé? Como é difícil, né? Por que nós temos tanto bloqueio? Por exemplo, entre casais, é uma dificuldade. Parece que casal tem muito problema em orar juntos. Já repararam? Será que tem vergonha um do outro? Só para orar que tem, né? Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo aquele que pede recebe, que busca encontra. E se converter dos seus maus caminhos, irmãos, a restauração da fé, o avivamento da fé, ela passa pelo abandono do pecado. Não é possível voltar a viver uma fé pulsante, mantendo uma vida nas práticas que não são adequadas para os servos, para os filhos de Deus. É preciso abandonar. É preciso abandonar. Mas o que é que eu tenho que abandonar? Aquilo que te faz caminhar longe de Deus. Pode ser práticas deliberadas, pode ser práticas escondidas, pode ser até aplicativos de celular. Abandone isso da sua vida. O que é que você está alimentando o teu coração? Daquilo que você alimenta, você tem mais necessidade. Uma pessoa que peca deliberadamente não pode achar que Deus está ali para ouvir as suas orações quando ela quiser e precisar. Importante isso, irmãos. Alguém que já se entregou deliberadamente à iniquidade e faz isso de forma deliberada, não pode achar também que Deus está ali para ouvi-la na hora em que ela achar necessário e respondendo conforme ela quer. A Bíblia, não eu, a Bíblia não autoriza entender dessa forma. Uma igreja também que se deixa levar pelas coisas do mundo, perde o seu brilho e deixa de ser um farol para que o mundo encontre a Cristo. Há uma igreja no Canadá que é pastoreada por uma mulher pastora, que se declarou, não sei se poderia, como uma ateia, ateia é o termo certo, né? Mas ela disse que não acredita mais na existência de Deus. Mas a igreja achou que ela deveria continuar pastoreando, porque ela falava de amor. E aí? Não é algo que não está, é algo que acontece. Então, quando começa a deixar, a igreja começa a perder seu brilho. Se a igreja é de Cristo, este lugar pode ser chamado de igreja? Não, pode ser chamado de outra coisa, mas menos de igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Então, quando uma pessoa, um povo, reconhece os seus pecados, humilha-se diante da poderosa mão de Deus, ou debaixo da poderosa mão de Deus, busca o Senhor em oração e deixa os seus maus caminhos, então Ele ouve do céu, perdoa os seus pecados e cura a sua terra. Amém? Você é o templo de Deus. Você é o templo de Deus. Veja, aqui está falando da construção do templo. E o Senhor escolhe aquele lugar para receber os sacrifícios, para estar presente. Jesus disse que chegou a hora, e a hora é, que Deus busca verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nem aqui, nem lá, mas que adorem em espírito e em verdade. Você é o templo de Deus. E qual é o sacrifício que Deus quer de você? Salmo 51:17. O sacrifício que Ele busca é um espírito quebrantado, e Ele não rejeitará um coração humilde e arrependido. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Ele não rejeitará. Irmãos, ninguém está fora da presença de Deus, a não ser que deliberadamente queira andar fora da presença de Deus. Porque Ele não rejeita um coração. Ofereçam sacrifícios, de quê? De ações de graças, e anuncie as suas obras com canções alegres. Adore a Deus, dê testemunho, faça parte da comunhão, aprenda sobre as coisas de Deus e, sobretudo, pratiquem. Nós falamos muito, olha, você precisa colocar na sua vida a leitura da Bíblia, a leitura da Palavra de Deus, mas não é a leitura pela leitura, é a leitura para aplicação,
para aprendermos como é feito, assim como você olha lá no momento em que se fecha a oração, a oração que eu estou dizendo aqui da língua portuguesa, e você precisa aplicar uma vírgula, e você pratica isso o resto da tua vida, você nas Escrituras tem que aprender o que Deus espera e praticar isso na sua vida. Se você está hoje em plena comunhão com Deus, vigie para que não perca esta relação de amor, e busque se fortalecer cada dia na presença dEle. Se você já se afastou de Deus, busque-o de todo o seu coração, humilhe-se diante dEle, reconhecendo e abandonando os seus erros. Eu lembro uma vez que eu falei, lá no começo da minha vida com Deus, na minha conversão, eu brinquei com o pastor, falei, olha, eu criei a matemática da conversão. Ele falou, como é que é isso? Eu falei, a cada dia eu estou observando quantas palavras torpes saem da minha boca, porque a gente acostuma com termos inadequados, termos chulos, termos que não glorificam a Deus. E eu fiz essa brincadeira, eu falei, não, eu preciso mudar isso, porque é hábito, você está no meio do trabalho, todo mundo fala, todo mundo grita, todo mundo diz, e às vezes a gente, por querer ser associado, tornar sociável ao grupo, a gente acaba atendendo essas coisas, mas não, em Mateus 12:36, Jesus disse que nós daremos conta de cada palavra torpe que sair da nossa boca. Até isso nós temos que olhar. E eu brinquei, precisa de eu ter uma matemática com Deus. Nós precisamos enxergar em nós, cada dia, a mudança de Deus. Ah, mas isso acontece quando se converte? Não, porque a estatura do varão perfeito, nós só vamos alcançar na entrada da Jerusalém celestial. Enquanto isso, nós devemos santificar-nos dia a dia da nossa vida, porque todos os dias temos algo que precisa ser consertado por Deus. Todos os dias temos algo que precisa ser consertado. O avivamento, se você se afastou de Deus, se você está afastado de Deus, volte, humilhe-se diante dEle, reconhecendo e abandonando os seus erros. Mas não só isso, se você anda afastado de Deus, saiba que a tua alma deve estar gritando por Ele, porque nós somos desobedientes. Às vezes estamos longe de Deus, e eu passei por uma fase assim. A alma grita por Deus, nós queremos estar lá, nós queremos, mas a carne quer outra coisa, quer resistir. E a gente busca todos os meios para justificar a nossa negativa. Usamos a filosofia, usamos muitos conceitos e resistimos o chamado de Deus. Mas quando eu falo que o avivamento continua acontecendo, meus irmãos, aquele culto do dia 26 de setembro, foi domingo passado, né? A semana foi tão cheia de coisas que parece que já foi um tempão, foi domingo passado, né? Dia 26. Foi um dia tão glorioso. Eu não sei como os irmãos se sentiram, o quanto cada um realmente participou, mas o que Deus falou à igreja naquele dia foi algo maravilhoso. E ao final daquele dia, ao final daquele domingo, daquele culto missionário, nós lançamos aqui um convite para se criar um grupo que quisesse pregar o evangelho neste bairro, ganhar Brasilândia para Cristo. Irmãos, nós já temos 27 que se colocaram à disposição, fora os que não colocaram o seu nome, mas disseram, pode contar comigo. Porque ainda antes de dezembro, ou no começo de dezembro, nós vamos ganhar estas ruas para dizer que Deus é bom, que Jesus é o caminho, e as vidas precisam de Deus, e nós não podemos viver só para nós. Isso é avivamento, quando o amor de Deus pelas vidas cresce no nosso coração. Quando nós desejamos ardentemente levar a Deus todas as pessoas que cruzam os nossos caminhos, porque temos convicção de que este é o caminho, de que ali encontrarão vida, de que ali encontrarão o amor de Deus. Igreja do Senhor, voltemos fervorosamente à presença de Deus, em humilhação, oração e mudança de caminho. Busque abandonar os caminhos maus. Busque rever os passos daquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. Porque quando fizermos isso de todo o coração, então Deus nos visitará com perdão, cura e restauração. E seremos uma igreja viva e veremos, assim como aquele grupo que estava com Salomão, a glória de Deus se apresentar neste lugar. Você crê nisso? Amém? Então busquemos a Deus, irmãos, porque o mundo anseia. Agora eu quero fazer só um ponto aqui,
para a gente fechar esta mensagem, porque temos a ceia, sobre a humilhação. Algo importante, que se você quiser olhar isso na sua vida, esse é o indicador. Um dos indicadores espirituais da nossa vida. Esse é o termômetro. Assim como você mede a sua febre, você também tem como observar a tua vida espiritual de muitas maneiras. É interessante que o termo humilhar diante de Deus, ele ganha força depois do bezerro de ouro. Por quê? Porque Moisés subiu e ficou 40 dias no monte, tendo e recebendo instruções de Deus. Quando ele desce, o que é que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro, tinha se desviado de Deus. Deus se irou com aquele povo. Moisés intercedeu pelo povo. Moisés intercedeu pelo povo. O povo, encurtando a história, o povo se arrependeu. E Deus então ordenou que ele construísse o tabernáculo, que ele habitaria no meio do povo através daquele lugar de oração. É questão de um tempo, isso nós estamos falando lá do Velho Testamento, né? E quando o povo começou a ofertar para a construção deste lugar, chegou um momento em que Moisés teve que falar, chega, para, tem muita coisa, não precisa mais nada. E naquele momento Deus viu que o povo realmente havia se arrependido de ter adorado um Deus falso. Que o povo havia realmente, historicamente disse que ali nasce o dia que os judeus chamam de Yom Kippur, que é o dia da humilhação, que é o dia que se tira para jejuar e perdoar. Não estou defendendo este conceito aqui, mas eu quero deixar algo para vocês pensarem. Eles têm um conceito, porque olha que Jesus está olhando e pregando a partir disso, é a partir desse conhecimento. Qual é a Bíblia que Jesus lia? O Velho Testamento, essa era a Bíblia que Jesus estudava. Então, quando ele está olhando, quando chega nesse dia, o povo é orientado a perdoar. Aquilo que você faz no secreto, você pede perdão a Deus. Aquilo que você fez contra alguma pessoa, você tem que procurar a pessoa e pedir perdão. Assim como um filho, de repente, maltratou a mãe. Nesse dia, o que é que ele tem que fazer? Ele tem que ir até lá e pedir perdão à mãe. Mãe, eu não fui bem, eu não fiz o que era certo, me perdoa. Ele tem que fazer, porque o perdão faz parte desta vida, desta dinâmica, dessa disciplina espiritual que Deus colocou para nós. E quando se pede perdão a Deus, existe um questionamento que eles têm ou tinham entre eles. Mas quantas vezes eu posso pedir perdão? Eu devo perdoar alguém por algo que ele fez, se ele repetir aquilo que ele fez. Falou, você tem que perdoar todas as vezes, porque você não sabe quantas vezes você vai errar da mesma forma contra Deus e vai ter que clamar o perdão de Deus. Quando Jesus é questionado quantas vezes deve se perdoar o seu irmão, o que é que ele diz? 7? 70 vezes 7. Por que quantas vezes você tem que perdoar seu irmão? Porque você não sabe quantas vezes você vai ter que buscar o perdão de Deus na sua vida. Então, se você quer um termômetro espiritual na sua vida, observe a sua capacidade de perdoar e de arrancar fora do seu coração os rancores que você guarda. Como é que você faz isso? Falando com Deus, porque nós, pela nossa força, da nossa intelectualidade a gente não resolve, mas pelo poder de Deus e a ação do Espírito Santo, Ele arranca todas as raízes de amargura do nosso coração. Então, se você quer ver o teu crescimento espiritual, observe a tua capacidade de perdoar, porque se o teu porta-malas do teu coração estiver carregado de rancores, é urgente que você busque a presença de Deus para que Ele possa avivar a sua vida espiritual. Amém? Irmãos, isso é muito importante. Não relativemos as coisas de Deus. Olha, perdoa como Deus nos perdoou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Seja feita a vontade de quem? De Deus, assim na terra como no céu. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos. Perdoa as nossas, como nós perdoamos os nossos. Então observe, irmãos, quando nós vamos relativizando e deixando como sem importância essas coisas, nós vamos perdendo a nossa comunhão com Deus. Entre uns, em outras mensagens, nós vamos trazendo outros pontos para você e para mim poder observar o nosso crescimento e a nossa vida com Deus. Amém? Vamos orar, vamos ficar em pé. Desde já quero agradecer a Deus por todos aqueles que deram o seu nome
Tá bom? Quem quiser, não tem problema, viu, irmão? Se você não quer fazer parte, não tem problema. Nós precisamos da sua oração, do seu apoio como igreja, mas se alguém mais quiser fazer, me procure, ou entre lá no grupo de membresia, entre no nosso grupo de WhatsApp, porque nós já estamos, nesse caso eu, porque eu ainda vou apresentar o grupo, já separamos 3 regiões aqui, que é a nossa primeira base, a nossa Jerusalém, para depois nós avançarmos para a Judéia, Samaria e os confins da terra. Nós temos aí a igreja orientada para missões, tivemos um trabalho muito lindo, estamos trabalhando nesse sentido, sob a direção do Marcelo, mas vamos montar aqui também, desenvolver o nosso ministério de evangelismo, amém? Porque se não transbordar o amor de Deus pelas vidas no nosso coração, nós precisamos urgente de um avivamento, amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por sua palavra, muito obrigado por sua palavra revelada, que nos orienta, que nos ensina, que nos edifica, que nos corrige. Oh, Deus eterno, nós somos, sim, Pai, um povo que vacila na sua caminhada, Senhor. Acontece com cada um de nós. Vamos, Senhor, andando, tropeçando. Às vezes, Senhor, nos desanimamos, às vezes nos empolgamos, e nós vamos tendo, Senhor, estes altos e baixos. O Senhor sabe e conhece o nosso coração. Mas, Senhor, nós somos o povo que se chama pelo seu nome, Senhor. Nós somos o povo do Senhor, nós somos o povo, Senhor, alcançado, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Nós somos o povo que o Senhor amou e que o Senhor ama, nós somos o povo que quer fazer a Tua vontade. Deus eterno, eu quero pedir neste momento, Senhor, pela vida daquele irmão, daquela irmã, que talvez esteja vivendo, Senhor, um esfriamento da sua fé, um distanciamento da igreja, um distanciamento do Senhor, que o Senhor possa, Deus, reaquecer o teu coração com a tua presença gloriosa, fazer, ó Deus, transbordar o amor pela presença gloriosa do teu Santo Espírito, Senhor, para que, Deus, para que eles possam sentir a sede da Tua presença, Senhor, assim como a corça anseia por água, Senhor. Deus eterno, promove, Senhor, um avivamento neste lugar, mas aquele avivamento que gera amor, que gera, Deus, devoção, que gera busca, que gera transformação, que gera arrependimento, que gera mudança de vida, que gera vida e que prega a vida através do Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por este tempo, por esta meditação, por esta palavra. Nós oramos, Te louvamos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.